Boa tarde a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então mais um dos lindos trabalhos que a casa nos oferece, que são as gravações das palestras em que levamos aos corações, os nossos corações necessitados de amor, de amparo, de luz, o enternecimento. Esse enternecimento é sempre bem aceito porque espíritos grandiosos nos trazem com as suas vibrações de paz, de entendimento, de esclarecimento. E sabemos que nós, quando estamos fazendo as palestras, não estamos sozinhos, estamos acompanhados por esses irmãos maiores, esses irmãos protetores desta casa, José de Mococa. Hoje nós vamos ter a palestra do nosso amigo querido Robson. A palestra que esse nosso irmão vai fazer hoje vai ser sobre E a Vida Continua, da coleção dos livros de André Luiz, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier. Irmão Robson, boa palestra, que você desenvolva aí com bastante graça, amor e luz, e esperamos sempre mais e mais palestras como essa. Que assim seja. Olá a todos, estou aqui hoje para dar continuidade na série André Luiz. Série esta que vem sendo apresentada na Instituição Beneficente José de Mococa, e hoje chegou a vez do livro E a Vida Continua. Livro psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. O autor, Espírito André Luiz. Esta obra é a 13ª da coleção A Vida no Mundo Espiritual, e ela foi lançada em 1968. Hoje eu quero propor algo diferente. A proposta dos estudos de hoje é mostrarmos a nossa análise referente a esta obra, do ponto de vista da mensagem espírita, e não somente contarmos a história contida na mesma. O que quero dizer com isso é que não vamos entrar nos detalhes da história, detalhes dos personagens, marcar acontecimentos, não que seja menos importante para os nossos estudos, mas vamos nos deter nas explicações conclusivas da mesma. Neste livro, nos foi apresentado o retrato espiritual da criatura, pois, em nossa análise, foi possível verificar que, ao desencarnar, nos é mostrado que a vivência no plano espiritual está relacionada com a condição mental do indivíduo. O que estou falando é que os conhecimentos adquiridos, o estado evolutivo, o estado de equilíbrio do indivíduo, será o mesmo enquanto encarnado ou desencarnado. Isto é, se no momento do desencarne estivermos em uma condição privilegiada de resignação, de não apego ao plano físico, com bons pensamentos, praticante da caridade, praticante de leituras edificantes, estudos e buscando a reforma íntima, o equilíbrio será condição atual desse indivíduo. Desta forma, o desencarnado levará a esta mesma condição para o plano espiritual. Porém, o contrário é verdadeiro. Se estivermos em um momento de revolta, reclamações, ódio, angústias, pensamentos ruins ou mesmo vinganças, estaremos desequilibrados. E, obviamente, se neste momento vir o desencarne, estaremos nesta mesma condição ao chegarmos no plano espiritual. Por isso, a necessidade de aproveitarmos o hoje. Sim, digo no presente, pois o passado deve servir como experiência vivida, como aprendizado, mas não podemos nos demorar em viver este passado. O Espiritismo nos ensina que hoje colhemos o que plantamos ontem. Então, é inevitável essa colheita, seja ela de dores ou de paz espiritual. É com esta prisma que vemos a verdadeira necessidade de trabalharmos o hoje, o plantio do amanhã. Sabemos que tudo isso não é fácil. Por isso, o Espiritismo não tenta nos convencer a praticar a doutrina, mas sim em estudá-la. E uma vez estudando e entendendo, vamos iniciar a prática de Cristo. Gratidão, caridade, o servir e o amor ao próximo. Aí perceberemos que estas ações passam a ser natural em nossas atitudes, em nossas vidas. Nesta obra, vimos ainda que quando desencarnarmos, dependendo da nossa condição mental, podemos passar anos e anos na espiritualidade sem entender que houve o desencarne. E esse desequilíbrio podem nos causar danos ainda maiores com as lembranças do plano terrestre. Quer dizer,
falta da família, os desafetos e tudo aquilo que a gente deixou quando desencarnou. Podemos passar anos nas áreas de sombra, nos umbrais, remoendo as angústias, tramando vinganças, nos transformando em verdadeiros algozes de nós mesmos, aumentando assim ainda mais as nossas dívidas para com as leis de Deus. Mas um dos mais importantes ensinamentos desta obra, o qual devemos dar a maior relevância, é que os nossos amigos espirituais estão sempre nos amparando, nos socorrendo e nos resgatando das sombras, dos nossos momentos de desequilíbrios e nos trazendo de volta à luz. Mas nos trazer de volta à luz não muda a nossa condição mental. Para isso, é necessário os devidos tratamentos. Tratamentos estes que são realizados pelos nossos amigos, onde nos incentivam o empenho dos estudos, no trabalho edificante, e receberemos muitos passes de luz. E assim, nos preparam para rever nossas vidas e desvendar os tramas do passado, buscando acima de tudo nossas reharmonizações, nos elevando para o devido equilíbrio, permitindo traçar novas diretrizes de conduta. Esta obra nos ensina a prática do autoexame, na certeza de que a vida continua além da morte, ajustada às leis de Deus, plena de esperança e trabalho, progresso e realizações. E desta forma, mesmo um espírito ainda desequilibrado, quando chega ao mundo espiritual, se ele se dispõe em seguir em frente, independentemente do que tenha ocorrido no passado, na sua última encarnação, dedicando-se aos estudos e aos trabalhos, não somente o seu equilíbrio é restabelecido, quanto novas oportunidades lhe são dadas. Neste livro, conhecemos a história de duas famílias, que estão ligadas desde muitas encarnações em que tiveram que perdoar crimes do passado cometidos uns contra os outros, no decorrer de diversas vidas na Terra. Apesar de parecer uma história de novela, é vida real. Nossas reencarnações são necessárias para que possamos ter novas experiências. E não pensamos, nós, que nossas vidas hoje são muito diferentes dessa da história do livro. Pois, se estamos aqui reencarnados, é para que possamos nos reharmonizar com nossos companheiros de jornada. Muitas tramas, muitos dramas, as verdadeiras dores, tudo com um único objetivo, a reharmonização do ser com ele mesmo, a sua consciência, e com os companheiros de vida outrora. Porém, como podemos ver nessa história, somos ainda tão infantis diante da eternidade que, ao invés da reharmonização nas oportunidades recebidas, nos comprometemos com mais dívidas enquanto encarnados e, mais uma vez, perdemos a oportunidade nos dada. São as paixões terrenas, sexo, dinheiro, egoísmo e as vicissitudes que nos acompanham desde muitas encarnações. Nesta obra, ainda vamos entender por que alguns espíritos precisam reencarnar assim que resgatados do umbral, ou mesmo dos momentos de obsessão realizada por eles. Pois perante as circunstâncias criadas por eles durante a última encarnação, a raiva, o ódio, o egoísmo, o pensamento fixo na vingança e as angústias fazem com que o seu desequilíbrio espiritual seja tão grande que os tratamentos poderiam demorar até mesmo séculos e ainda assim não ter a eficácia desejada. Desta forma, é necessária uma reencarnação, às vezes compulsória, ação esta que é um procedimento utilizado como meio de tratamento para esses espíritos. Para falar um pouco sobre esse assunto da reencarnação compulsória, eu vi uma mensagem bastante interessante do espírito Joana de Ângeles, onde ela diz o seguinte, abre aspas, reencarnação compulsória é aquela em que acolhe o espírito sem prévia concordância dele e até mesmo sem seu consentimento, e por sua índole própria dos espíritos cujo grau de perturbação impede análise clara da situação ou cujas faltas são tão graves que anulam a liberdade de escolha, é uma imposição feita pela lei divina para atender aos casos cuja recuperação exigem longas expiações. Fecha aspas.
Então é isso. Os planos reencarnatórios nos levam rumo aos nossos perseguidores, desafetos, ou mesmo os algozes, buscando mais uma vez a oportunidade de nos reharmonizarmos, sempre com o auxílio e o acompanhamento dos nossos mentores espirituais. Às vezes, chegamos à Terra como filhos, como irmãos, até mesmo como esposo ou esposas desses nossos desafetos. Embora existam alguns espíritos que se deixam levar pelas paixões e vicissitudes terrenas, também existem espíritos que, mesmo ainda encarnados, já iniciam os seus resgates e reharmonizações através das ações para com seus algozes do passado. Nesta obra, por exemplo, após o reencarne, um desses algozes, o antigo obsidiado, o adotou como filho. Claro, essa reharmonização não vai acontecer da noite para o dia. Ela ocorrerá através do amor, das ações do pai para com este filho, e deste filho para com as novas oportunidades recebidas, aprender a amar o pai. Mas a lição dessa obra que mais nos chama a atenção é exatamente entender que estamos à mercê de nosso momento, de nossa maturidade psíquica. Pois, como a obra nos diz, a vida continua após a morte. Sendo assim, temos que buscar nossa reforma íntima, buscar nosso equilíbrio, nos reharmonizar com nossos companheiros de jornada, não deixar para depois o que viemos para fazer hoje. Sim, o hoje, no presente, pois ao desencarnarmos, mesmo que estejamos ainda desequilibrados, quando acordarmos para a realidade da vida eterna, vamos nos arrepender das oportunidades perdidas. Como esta obra nos mostra, são tantas tramas construídas pensando no se dar bem, que para quem analisa a obra percebe que um está tentando trapacear o outro de alguma maneira. Esta obra ainda nos surpreende com a oportunidade de ver espíritos já desencarnados tentando a possibilidade de encontrar o verdadeiro amor no mundo espiritual, buscando a felicidade. Bom, pessoal, eu acho que, tentando trazer um resumo do livro, é isso que eu tinha para dizer. Essa foi minha análise referente a esse livro. Mas queria aproveitar para convidar a todos vocês para lerem essa linda obra e tirarem suas próprias conclusões. Mas espero ter trazido para vocês e tentado, de alguma maneira, clarear o que a mensagem espírita está trazendo para todos nós. Obrigado pela oportunidade e pela atenção de todos. Até mais.